Fala muito, fala muito. Vivemos na era do excesso de vozes, o silêncio adequado em meio às muitas vozes. Olha, é muito acesso à informação, são muitas opiniões, são muitos especialistas, muitos influenciadores e tudo isso disputando a nossa atenção. O celular que nos desperta é o mesmo que muitas vezes nos coloca para dormir. Notícias, vídeos, mensagens, podcast, propagandas, redes sociais, e nós somos chamados a reagir, responder, opinar, consumir. O problema não é apenas que a gente ouve demais, o problema é que quanto mais eu estou ouvindo essas vozes, menos tempo eu tenho para ouvir a voz de Deus. O silêncio se tornou uma raridade. Tem pessoas que têm medo do silêncio, ligam a TV em casa sozinho para não se sentir solitário, coloca música para evitar pensar, pega, mesmo que seja poucos segundos, o celular, porque o silêncio é desconfortável, porque no silêncio a nossa consciência começa a falar. Entretanto, o silêncio bíblico, ele não é um vazio, é um espaço preparado para que Deus possa falar, para que no silêncio você possa ouvir, para que eu possa ouvir a voz de Deus. E Deus fala no silêncio. O profeta Elias experimentou isso. Depois de um vento forte, do terremoto, do fogo, Deus veio em uma voz mansa e delicada. Não é porque Deus não pudesse falar através do poder, é porque Deus queria ensinar para Elias e para nós que a palavra dele não depende do espetáculo humano. O silêncio não é a ausência de Deus. Frequentemente o ambiente onde a sua palavra é melhor ouvida é no silêncio. Isso explica o motivo pelo qual Jesus frequentemente ele se retirava de lugar, se retirava do meio da multidão, em meio aos milagres, em meio às demandas, para um lugar deserto, para ficar sozinho. Ele buscava momentos de comunhão silenciosa com o Pai. E se o próprio Filho de Deus precisava disso, muito mais nós. O silêncio que cura. Existe um silêncio que machuca. É o silêncio da indiferença, é o silêncio da omissão, é o silêncio de quem deixou de amar. Mas também existe o silêncio que cura. É aquele no qual nós cessamos a nossa necessidade de querer controlar tudo pelas nossas vozes e passamos a, no silêncio, confiar. O salmista escreve: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Esse silêncio não é passividade, é descanso, é reconhecer que nem toda pergunta precisa ser respondida imediatamente, nem toda ansiedade precisa controlar ou dominar o coração, nem toda crise exige uma solução instantânea. A fé aprende a esperar. Silenciar não significa fugir. Alguns imaginam que buscar silêncio é abandonar a realidade, mas não é. Silenciar diante de Deus significa reorganizar a realidade. Quando todas as vozes elas falam ao mesmo tempo, nós perdemos a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso. A palavra de Deus ela funciona como um diapasão que afina a nossa alma. Ela corrige nossos medos, confronta os nossos pecados, desmascara as nossas ilusões e, acima de tudo, a palavra de Deus anuncia a graça de Cristo. Sem esse silêncio diante das Escrituras, nós corremos o risco de viver guiados pelo algoritmo da internet em vez de ser conduzido pela palavra de Deus. A terapia da palavra. A verdadeira terapia espiritual, ela não consiste em apenas falar para Deus, mas consiste principalmente em deixar Deus falar conosco. Caríssimo, na oração, nós abrimos o coração. Na palavra, Deus abre o coração dele comigo. Enquanto o mundo nos diz que precisamos descobrir quem somos olhando para dentro de nós, Deus, ele revela quem realmente nós somos, olhando para Cristo. E é ali que nós descobrimos duas verdades.
indispensáveis. Nós somos pecadores incapazes de salvar a nós mesmos e somos profundamente amados pelo Salvador que entregou a sua vida por nós. Nenhuma voz humana consegue oferecer simultaneamente um diagnóstico tão verdadeiro e uma cura tão completa. O silêncio da cruz. No Calvário houve um silêncio impressionante. Jesus, ele suportou o abandono que nós merecíamos. Mas aquele aparente silêncio de Deus não significava ausência, significava a realização da redenção, porque Cristo foi silenciado pelo peso do nosso pecado. E hoje nós podemos ouvir a palavra da reconciliação, porque Jesus enfrentou o abandono, nós recebemos a promessa: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Assim, quando tudo ao nosso redor parece confuso, quando as muitas vozes quererem falar, sim, você pode ouvir, mas a cruz, ela quer também comunicar contigo. E ela anuncia perdão, anuncia esperança, anuncia que a última palavra não pertence ao medo, não pertence às redes sociais, não pertence às notícias e às circunstâncias. A última palavra pertence a Cristo, o ressuscitado. A maior necessidade desta geração não é ouvir mais uma opinião, é aprender a calar, desligar-se por alguns minutos das muitas vozes que o cercam, abrir as Escrituras, orar, esperar e escutar. Somente quando o coração se aquieta diante de Deus é que descobrimos uma verdade transformadora. O silêncio não é vazio quando está cheio da palavra de Cristo. É nesse silêncio santo que a alma cansada encontra descanso, que a consciência atribulada recebe o perdão, a ansiedade perde a força e o coração volta a ouvir a única voz que nunca mente, nunca manipula e nunca falha. É a voz do bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é a verdadeira voz no meio de tantas vozes que nós estamos ouvindo por aí. Deus te abençoe, um forte abraço. Inscreva-se nesse canal. Tchau, tchau.